Olá, queridos, bom dia, graça e paz da parte do Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui no nosso devocional Um Lugar no Reino, nesta manhã de terça-feira. Eu quero compartilhar com você uma palavra bem conhecida que está aqui no livro de Lucas, capítulo 24, verso 49 apenas. E diz assim a palavra do Senhor: Eis que eu sobre vós envio a promessa do meu Pai. Contudo, permanecei na cidade até que sejais revestidos de poder. Uma promessa, ela só permanece como promessa até o seu cumprimento. Depois que ela se cumpre na nossa vida, ela deixa de ser uma promessa e passa a ser uma realidade. Jesus, então, nesse momento, ele faz uma promessa que ainda não era realidade para os discípulos. Mas ele diz: olha, permaneça aqui, nessa cidade, neste lugar, e virá sobre vocês o poder do alto, o poder do Espírito, e essa promessa que hoje eu faço, ela se tornará com certeza realidade na vida de vocês. Quando nós olhamos lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, então a Bíblia diz que veio sobre eles, eles estavam reunidos no mesmo lugar, e de repente veio o som do céu, veemente, impetuoso, e encheu toda a casa onde eles estavam assentados. Todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, a profetizar. Nesse dia, em Atos, capítulo 2, o cumprimento daquela promessa que Jesus fez em Lucas 24, ela torna-se realidade na vida daqueles discípulos. E eles passam a vivenciar o poder do Espírito Santo debaixo de uma promessa que foi liberada sobre a vida deles. Mas essa promessa, Pedro depois continua dizendo que essa promessa ela vem de antes, lá em Joel capítulo 2, quando Pedro começa a pregar em Atos, ele diz: olha, o que aconteceu aqui foi o que foi profetizado em Joel 2, né? Que nos últimos dias Deus derramaria desse poder sobre toda a terra. Então essa promessa, ela não é apenas para os discípulos que estavam ali, ao qual viveram a realidade dessa promessa, experimentaram daquele poder. Mas está dizendo que essa promessa, ela é uma realidade, ela tem que se tornar realidade em nossas vidas. Porque a promessa de Deus é que Ele derramaria do seu poder sobre toda a terra, sobre toda a carne. Então essa promessa que foi liberada ali para aqueles 12, não apenas para os 11, não apenas para ele, mas também para aqueles 120 que estavam reunidos ali, que foram cheios do Espírito Santo, e tantos outros, então, durante toda a história da humanidade. Pessoas que foram cheias do Espírito Santo e do poder de Deus. Mas existe ainda uma parte muito grande de pessoas que têm essa promessa sobre a sua vida, mas nunca experimentaram a realidade dela sobre si. Vivem a promessa como algo que ainda vai acontecer, que ainda para tempos futuros, ou talvez que essa promessa, pense que essa promessa não seja para ela. Mas eu quero dizer que a promessa do derramamento do Espírito Santo, do enchimento do Espírito Santo, ela é para mim e para você. Essa promessa, ela tem que se tornar realidade. E não em dias futuros. Essa promessa, ela tem que se tornar realidade na tua vida hoje, agora, nesses dias. Você tem que desejar. Se você ainda não vive isso, você precisa desejar viver essa promessa, essa realidade na sua vida, que é uma vida cheia do poder do Espírito Santo. Nós precisamos desejar isso. Mas o que impede muitas das vezes as pessoas de receberem a promessa do Espírito Santo é que as pessoas ainda têm dificuldade em permanecer. Jesus diz: permaneçam na cidade até serem revestidos. O que impede muitas das vezes as pessoas de receberem o poder do Espírito Santo sobre elas é a dificuldade em permanecer. Permanecer na onde, pastor? Permanecer no lugar da promessa. Permanecer no ambiente da promessa. Permanecer debaixo da palavra da promessa. Então, pessoas que não conseguem ter uma vida permanente, não conseguem ter estabilidade, conseguem se manter num lugar. Hoje estão em Deus, hoje estão firmes, hoje estão em oração, hoje estão na igreja, mas amanhã já não estão mais. Não conseguem permanecer no ambiente até serem revestidos de poder. Desistem muito fácil. 500 pessoas estavam dentro daquele cenáculo, mas 380 desistiram e não permaneceram no lugar. 380 perderam a possibilidade de viver a realidade da promessa naqueles dias, porque não conseguiram permanecer. E essa promessa é para nossas vidas, como eu falei, para hoje, né, para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, nesses dias. Mas você precisa permanecer. Então a minha oração nessa manhã é que você consiga permanecer no lugar onde Deus decretou como promessa para você, e para que a promessa dele venha se cumprir sobre a tua vida. Não saia deste lugar, não saia da presença, não saia do lugar onde ele diz para você ficar, até ser revestido de poder.
E você e eu precisamos sermos revestidos de poder, porque só viveremos o sobrenatural nesses dias se nós estivermos cheios do poder do Espírito Santo. Eu quero orar com você nessa manhã, para que você permaneça no lugar onde Deus preparou e Deus determinou para a sua vida, até o Espírito de poder venha sobre você. Pai amado e eterno, glorioso Deus, nós te louvamos, te agradecemos essa manhã por essa palavra. Pai, nos ensina a aguardar com expectativa, com que a promessa do Senhor se torne realidade. Que nós possamos ficar no lugar, Deus, até que a promessa se cumpra sobre cada um de nós. Senhor, aqueles que já estão cheios, sejam, Pai, revestidos de um poder, Pai, ainda maior. E aqueles que ainda não receberam do poder, que recebam do poder nesses dias, Senhor, nos ensine a permanecer neste lugar. Assim nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Permaneça no lugar da promessa, mas que a promessa se torne realidade na sua vida. A Bíblia diz que a promessa retardada entristece o coração, desfalece o coração. Que essa promessa não se retarde na sua vida, que você vive hoje a realidade da promessa do Espírito Santo sobre ti. Eu sou o pastor Fábio Barros, da Igreja Evangelho do Reino, aqui na cidade de Luanda. Eu te convido a fazer parte também da nossa família, estar conosco em nossos cultos presenciais, quarta-feira e domingo. Você venha fazer parte conosco aqui e celebrar o Senhor junto com a família IER, em nome de Jesus. Grande abraço, compartilhe essa palavra, abençoe outras pessoas através dessa palavra em nome de Jesus. Grande abraço.